Olá, muito boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos começando mais um podcast, episódio número 10, o podcast da CUC, o podcast de todas as sextas-feiras da inovação, sextas-feiras da cultura. E hoje, sexta-feira 13, aqui com a gente não tem nhaca, não tem problema. Nós estamos aqui trazendo mais esse episódio maravilhoso que tem muito conteúdo e principalmente muita gente boa, né? Vamos começar com ela, que é a dona de tudo que está acontecendo aqui, a motivadora, a incentivadora, a agregadora, a nossa querida empreendedora, startupeira, grande Stefanelli. Sexta-feira 13, Stefan, o pessoal está tudo aqui em peso, já tem gente entrando aqui, participando, nessa sexta-feira do podcast da CUC, que virou sensação, virou momento de ponto de encontro aqui com todo mundo, querendo participar, querendo falar e principalmente acompanhar a gente. Boa noite, Stefars. Boa noite, querido. Olha, toda sexta-feira 13 é um prenúncio maravilhoso de uma noite linda. Então a gente tem, imagina uma leonina nascida numa sexta-feira 13, que sou eu. Então esse episódio ele tem um brinde a mais aqui conosco. Bom te ver. Essas coisas de sexta-feira 13 é um barato, né? Que o mundo se pega nesse negócio do 13, né? E tem até, acho que no Japão, parece que não tem o número do andar, que é o número da morte lá, que lembra a mesma coisa da morte. Olha aqui, o pessoal tá aqui, ó. O Hilton, acho que é Hilton, ou Hilton Nasce. É o melhor, Bárcia, é o melhor happy hour da sexta. O pessoal tem que vir mesmo conosco, porque aqui, olha, vou te dizer, só coisa boa. Já tem gente, ó, Felipe Cerdeira está aqui com a gente, José Murilo, que está acompanhando lá no Instagram e no YouTube. Eu já peço para você que está no YouTube, curta, já confirme a sua inscrição aí, já mande para as pessoas. Você também está acompanhando do perfil da Mayra Bertante, que é a nossa convidada, do Dalmo Marins, que é a nossa convidada, da Nautilus, do Carlos Bassi. Temos aí com bastante gente. É o Wilton, ele falou que é o Wilton. Seja bem-vindo, Wilton. Obrigado aí pela tua participação, a todos vocês. Felipe, Hilton e José Murilo. Já estamos começando esse podcast, episódio 10, hein, Stefan? Já estamos no 10º, hein? 10, só número bom. Só número bom. E hoje nós temos dois parceiros nossos do Hub Eu Quero, que estão conosco. Um deles é o curador Dalmo Marins e a Mayra Bertante, que é praticamente inscrição número 0001, né? Mayra Bertante, desde o começo do Eu Quero. Eles vão falar um pouquinho da trajetória deles, um pouquinho do trabalho que eles estão desenvolvendo e vamos linkar aí para os projetos que eles estão desenvolvendo junto com o Eu Quero, que é esse grande hub de negócios que aproxima, né, compradores e prestadores de serviço. Vamos revolucionando já o RH. Está sendo muito bom o retorno, né? A gente teve um bate-papo com a Thaís da Olambelo, a Kelly, né? A Kelly não. A Kelly também. A Kelly. Tem acontecido essa audiência exponencial, e isso é o senso da comunidade, né, Bárcia? Então, alguém posta alguma coisa, algum amigo, porque aquele cara que postou é confiável, vem para entender como funciona a comunidade. Então, é um retroalimentar orgânico, que é uma coisa sensacional, né? Isso nos deixa muito impressionados com a oportunidade do tempo da maturidade da rede, o quanto isso vai ser exponencial a favor de cada negócio. Isso é lindo, lindo, lindo. O pessoal tem recebido, tem entendido, tem achado incrível. Nossa, que sacada de vocês, e tenho certeza que isso vai alcançar aí uma esfera um pouco bem interessante no mercado. Vamos trazê-los então, né? Trazer esses dois, vamos começar por ela, Mayra Bertante. Boa noite, Mayra. Boa sexta-feira. Dalmo Marins, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, Mayra. Pode começar a dar o seu boa noite ao pessoal que já está acompanhando, que já está ligado no teu perfil aí. Tem os teus seguidores estão acompanhando também no seu perfil do LinkedIn. Boa noite, Mayra. Boa noite, Carlos. Boa noite, Sté, Dalmo. Muito bom estar aqui com vocês nessa sexta-feira 13, com gatinhos ou sem gatinhos pretos. Não interessa, né? O Dia das Bruxas é outro, então na sexta-feira o pessoal já começa a inventar outras coisas. Dalmo Marins, está no Rio de Janeiro, carioca,
Não sei, mas aí também, sexta-feira 13 é a mesma coisa para o carioca, não tem nada a ver. Boa noite, Dalmo. Boa noite. Sou carioca, mas eu estou aqui em São Paulo, curtindo aqui o tempinho chuvoso aqui de São Paulo. Bom, queria dar também um grande abraço aí para o meu amigo, não só Hilton, doutor Hilton Assi, né? Um amigo meu, colega do mestrado, que esse daí ele não parou nem para respirar, ele terminou o mestrado e já foi para o doutorado. Então, doutor Hilton, prazer enorme de ter você aqui com a gente. Quem pode, pode. Hilton Assi. Eu vi o Assi, eu falei, opa, é parente, é Bassi. Eu falei, não, é o Hilton, aí ele li melhor, mas é Hilton Assi mesmo, doutor Hilton Assi. Muito legal, seja bem-vindo. O pessoal está acompanhando, vocês vão perceber aí que os comentários vão vir da rede de vocês, então a gente vai ter bastante coisa. Mayra Bertante está na frente da gestão da LearnQuest, que é uma empresa que atua diretamente ligado ao desenvolvimento de líderes, de gestores de pessoas no universo da multilinguística, né? Principalmente no ensino do inglês, e que isso é muito interessante. Você já tem essa estrutura já há um bom tempo como, né, empresário no mundo corporate, então é muito bom ter você aqui. Seja bem-vindo, LQuest, a Global Language Services. Você que está acompanhando lá no LinkedIn dela, já faz lá conexão e acompanha. Dalmo Marins, vamos assim dizer, no mundo mais acadêmico, fazendo todo o trabalho de professor, atuando, né, já atuou no mercado como diretor, como CLT, vamos assim dizer, né? E também agora palestrante, mentor, está aplicado aí a diversos órgãos, né, em termos de organizações e institutos, o FGV, professor da PUC lá do Paraná, mas ele é dono e fundador da Lidere com D, um nome muito bom, que tem a ver com Dalmo, né? Então vamos falar um pouquinho disso, vamos falar um pouquinho da vivência de vocês e a conexão que a gente tem ligado ao Eu Quero, que com certeza vocês vão poder falar melhor do que a gente aqui. Na parte de consultoria organizacional, o Dalmo, falar um pouquinho da tua atuação enquanto fundador da Lidere com D, porque você está muito concentrado no foco de capacitação de líderes, né, e de desenvolvimento de projetos de empresas. Vamos falar um pouquinho dessa tua vivência e depois vamos fazer uma pergunta comum para os dois em relação a o quanto eu quero, que é um projeto da Steph. Steph, você quer falar alguma coisa no começo, Steph? Espera aí que você está sem áudio, Steph. Quero brindar essa sexta-feira, né, Bárcia, com pessoas tão queridas e tão potenciais agora para o Eu Quero, pessoas muito próximas, e com esse repertório fantástico dentro do empreendedorismo feminino de um lado e do outro lado, essa visão de liderança mais estratégica dentro das empresas. Então é uma honra estar aqui. A gente vai aprender mais um pouquinho ainda com vocês hoje, sabe? A ideia agora, nessa primeira parte, é conhecer mais os negócios de cada um dos consultores de que fazem parte. Eu vou começar com o Dalmo, se você me permite. Quer começar, Mayra? Para a gente ficar naquela de as mulheres. Não. As mulheres começam. Tá esse negócio agora do mês da mulher, né? Aí vem um consultor. Vocês viram isso lá no LinkedIn? Só para uma fofoquinha de início aqui. O consultor, a foto dele, fala assim: não é só porque é o Dia da Internacional das Mulheres que você não vai contratar um homem que entende de mulher. Você acredita que colocaram isso no LinkedIn? O cara divulgando a palestra dele no mês internacional da mulher, dizendo que ele entende de mulher. Falei, meu amigo, entendeu? Saiu, né? Tiraram lá o post do camarada porque não tem o que falar. Vamos lá. Dalmo, conta um pouquinho pra gente, Lidere com D, como é que nasceu a Lidere com D? Você que tem uma carreira aí acadêmica, como é que você falou agora vou empreender? Fica à vontade, Dalmo. Opa, bom, começou a ideia exatamente depois dessa carreira corporativa, né? Ao longo da minha vida executiva, eu tive o prazer de ter ótimos exemplos, de ter líderes que realmente me inspiraram e que alguns continuam a amizade até hoje, embora a gente já tenha ido para caminhos diferentes, mas eu vi muita gente com deficiência
E eu entendo que liderança é uma competência que pode ser treinada. Então, a minha ideia de criar a Lidere com D foi exatamente para... E eu me considero, né, até porque a Lidere com D é uma marca profissional minha, então a empresa sou eu. Então, ela surgiu aí, e eu me coloco como um educador corporativo. Eu quero ajudar as empresas a levarem um conceito de liderança humanizada, sem ser romantizada, porque eu brinco e bato muito nessa tecla. Líder não é para abraçar árvore nem para bater palma para o sol. Ele com certeza tem que dar resultado e vai ser cobrado por isso, e tem que ter essa resiliência para trabalhar dentro desse ambiente de pressão. Mas isso não quer dizer que esse ambiente não possa ser humanizado. Então, o meu trabalho é levar esse papel do líder como um gerador de resultado com as pessoas e não ao custo das pessoas. Principalmente agora, nesse momento que a gente está falando tanto aí de NR1, que embora seja uma coisa que pareça óbvia, né, de você criar, do líder poder ter a responsabilidade ali, uma das responsabilidades ser a criação de ambientes emocionais e psicológicos seguros para os seus liderados, mas é uma coisa que a gente precisa conversar hoje, e que, na verdade, as empresas que não se adequarem a isso vão sentir no bolso, né? Que no meu primeiro dia da faculdade de economia, que eu sou graduado em economia, eu aprendi isso, que a parte mais sensível do corpo humano é o bolso. Então, infelizmente, a NR1 está vindo aí para trazer esse conceito de um ambiente psicologicamente seguro, uma cultura onde as pessoas possam gerar resultado com segurança, e quem não se adequar a isso vai acabar tendo que, se não for pelo amor, vai aprender pela dor, né? E essa questão do indivíduo, né, como objetivo das aplicações de treinamento, de desenvolvimento organizacional, está tomando força, até porque se você consegue despertar o líder em cada um, você tem lideranças bem definidas, e o quanto a gente está sendo influenciado por decisões de líderes, né, no mundo de hoje, né, a começar por situações aí mais de alto nível. Felipe Cerdeira agora está no LinkedIn, ele estava com a gente lá no YouTube acompanhando, acho que era ele que estava aqui, ó, Felipe Cerdeira, agora está acompanhando a gente. E a gente também tem umas atrações internacionais aqui, ó, a Sarah, welcome. Que a gente faz a transmissão no vertical, então a gente acaba ganhando bastante gente do mundo. Vai até para a Arábia, aí eu recebo agora aqui uns salam aleikum aqui. Vamos lá. Mayra Bertante, fale um pouquinho da sua trajetória no L-Quest, como é que foi esse negócio, trabalhar com línguas, com cursos de inglês, com treinamento, porque você não é um cursinho de inglês, não. E você tem uma estrutura enorme, o pessoal precisa saber e conhecer um pouco mais aí sobre o L-Quest Corporate. Fica à vontade, aí dá uma pincelada rápida do teu início, como é que foi que pintou aí como empresária nesse segmento. Fica à vontade. Legal. Bom, primeiramente também, Felipe, boa noite. Felipe trabalha comigo aí há, sei lá, uns 15 anos, talvez. Ele está em todos os canais aqui, olha. Está em todos os canais. Show de bola. É isso aí. E a Quest, a minha história é um pouco parecida com a do Dalmo, né? Até porque a gente está no mesmo segmento, mas a gente começou há 23 anos atrás, então o mercado era muito diferente naquela época e bem mais amador, eu diria, e principalmente no quesito de idiomas. E aí eu não gosto de coisas mal feitas e resolvi pegar na mão essa questão e buscar trazer um ensino com uma qualidade melhor e também com parâmetros, algo mais voltado mesmo para o corporativo, que é o nicho que eu escolhi desde o início, né? E aí trabalho exatamente com aquilo que o Dalmo está falando, com essas lideranças e tudo, né? Assim, todo mundo tem que fazer tudo, mas sem a comunicação, que é a base disso, nada disso funciona, né? Enquanto a gente não estabelece uma forma de pensamento que seja comunicável, nada
todo o resto é inviável. E aí é por aí que a gente entra, e sim, a diferença é a nossa estrutura, e a diferença é o nosso alcance, são as pessoas que nós conseguimos desenvolver para com que isso elas tivessem a oportunidade de alcançar cargos incríveis, né, expatriamentos, mil coisas muito legais. E é isso que a gente vem fazendo nesses 23 anos. É uma situação interessante, porque você tem o desenvolvimento de lideranças e de pessoas, né, na língua portuguesa, e entrar no contexto da língua estrangeira, que não é só inglês, né, você tem outras línguas também, na questão da mentalidade. E isso que é a grande sacada da EliQuest, a gente sabe muito bem que é um grande desafio, você tem isso muito bem estruturado, fica aqui já o convite para que vocês possam conhecer. Stefars, como foi que você encontrou esses dois assim, excelentes empresários e pessoas que estão ligadas a esse segmento? Estava você aí andando, de repente, como é que foi? Conta um pouquinho da tua relação da Cook e depois do Eu Quero junto com eles dois. Bom, eu diria assim, de uma forma bastante filosófica, o bem contra o bem. O bem contra o bem, né? Então, o justo encontra o justo. Então, é muito que eu tenho falado, Bárcia, nos 7 Eus, né? Para os consultores, futuros empresários, os caminhos, né, que vão escolher em termos de com quem andar, com quem fazer parcerias e por aí vai. Mas a grande rede sempre é o LinkedIn, ou mesas comuns, né? Não é incomum a gente encontrar numa rodada de briefing no cliente um outro parceiro que está ali complementando, né, um briefing qualquer. E aí, então, você começa a acompanhar mais de perto. No caso do Dalmo, ele me convidou para participar, eu já tinha um apreço enorme por ele, pela forma de condução acadêmica, né? Essa visão de lidar com liderança que não é simples, né? E liderança de alto impacto, como ele faz, e nos aproximamos a partir disso. E aí, um dia ele me convidou, ele viu o projeto nosso, né, o tamanho do que nós estávamos construindo e a necessidade de ter apoio de todas as frentes, e me levou para um grupo de RH, um dos grupos mais antigos do Brasil, um grupo estatutário, né, com uma missão aí, e a partir daí a gente ficou muito próximo. Então, conhecendo um pouco mais a forma dele pensar, a forma ética de ele empreender e ensinar, eu logo percebi que eu teria um grande nome dentro do Hub Eu Quero para 2 curadorias que eu estava fechando, né? Então, o professor Dalma assumiu e tem feito entregas exponenciais. A gente fechou essa semana toda a estratégia da curadoria dele, e ele dentro do Hub, além de ter a oportunidade de ter entregas de produtos dele em toda e qualquer categoria que ele tiver credenciamento e maturidade para isso, ele assume um grupo muito específico, muito estratégico ao nosso lado, que é a curadoria de governança e relacionamento com a missão de retenção. Então, tu imagina, Bárcia, como tu tem acompanhado, né, a construção do MVP, uma verdadeira Babel, né, de empolgação dentro de uma rede qualquer, e aí numa visão mais auspiciosa, que é vender e comprar boas soluções. Então, caberá ao professor Dalmo nos ajudar a regrar isso de uma forma consistente a partir de criar governança e relacionamento, né? Porque dentro do Eu Quero a gente tem 4, 5, 6 públicos específicos, nichados, diferentes, e que dentro da curadoria a gente vai ter que ter um padrão de acompanhamento diferente também. Então, eu fiquei muito orgulhosa da minha escolha, eu fiquei muito orgulhosa dele, porque na medida que ele vem, ele cresce, eu cresço, e a gente cria algo novo que é exponencial. Então, esse é o jogo, junto o que eu tenho, o que eu sei, com o que ele tem, e sobe. Tu imagina, então, essa visão de expertise, capital intelectual,
e uma visão de uma governança mais estruturada, de uma curadoria mais estruturada, é o cenário possível para essa rede de consultores Brasil, né? A gente vai qualificar melhor a entrega. E se a gente pensar nisso, né, em níveis que esses consultores vão ter, a gente tem aí a nossa convidada, a Mayra, numa condição absolutamente também de maturidade. O nível que ela chegou, ele é um percentual muito, muito pequeno no mercado, né? Que é um consultor independente, que tem uma visão de negócio, que cria uma parametrização desse negócio, vai tendo uma maturidade empresarial, né? Então, ela também, como uma das primeiras pessoas a abraçarem o projeto, vai ter uma oportunidade muito linda, não é só vender, naturalmente, essa incrível escola de idiomas que ela tem, mas de nos apoiar a contar como um rito de passagem a construção de um DEPARA, né? de um independente, de um MEI, para uma empresa que hoje atende basicamente o B2B. E vale, talvez, ela ficar absolutamente muito orgulhosa do que ela está construindo, e 70% da consultoria Brasil, né, ela é MEI, ela não pensou negócio. Então, Mayra, talvez você do meu lado e mais outros do meu lado e alguém do teu lado e o Bácio, a gente consiga subir todo mundo, sabe? No equilíbrio melhor. Então, essa autoridade eu acho que eu quero vai trazer com o apoio de cada um de vocês. E a maior fragilidade hoje é o não entendimento de fazer negócios, né? Esse grande profissional que entrega um grande projeto, uma grande consultoria, ele tem um capital intelectual profundamente interessante, mas ele não consegue nem nichar e transformar isso em novos produtos. Então, acho que o nosso grande papel, na medida que cada um vai se melhorando como eu quero, é ajudar quem vem atrás. Então, isso tem um nome, economia emergente, negócios criados dentro de comunidades de impacto, né? Então, você tem aqui 2 titãs do meu lado, cada um dentro da sua esfera de domínio, para estar explorando muito o que a gente tem aqui hoje, porque chegar onde eles chegaram é dificílimo. E o professor Dalmo, ele tem uma humildade de falar que não chegou a lugar nenhum ainda, que ele não sabe fazer negócio. Então, eu fico assim muito impressionada, né? Também com uma visão muito clara de governança, que o professor sabe que a gente vai perseguir, que é humildade, né? Humildade, né? Então, a gente não tem pirotecnia, né? Então, acho que isso também é uma condição do eu quero. Quanto mais especial a gente fica, mais humilde a gente fica para ajudar e dar a mão para o outro, sabe que está meio perdido, não tem ali uma autoconfiança. Então, acho que essa beleza do propósito é que está encantando e criando essa audiência de um produto que está sendo desenvolvido, ele não existe ainda. Então, isso eu acho genial que a gente está construindo, e não é Esther, viu, Bássio? Não é Esther. Cada dia mais é alguém que está indo, né? Então, você falou sobre a questão da audiência, e a gente vem falando sobre essa questão da construção da audiência, não somente para oba-oba, né? Tem muita gente que constrói audiência, né, Dalmo? Principalmente no mundo de consultoria, a Mayra também, né, na área de desenvolvimento de cursos de inglês, é aquele oba-oba, você consegue, você vai, em 15 dias você vai, não sei o quê, e esbarra muito. Peraí, tá sem áudio, você tá sem áudio. Fake, tudo isso é fake. Nós sabemos, fake e não tem base, não tem uma estrutura, você olha e fala assim, vem cá, mas o que é, o que não é? Então, a gente tem criado uma audiência, vamos assim dizer, muito baseada nessa seriedade, nesse movimento de valores entre todos, e o Eu Quero se estruturou e está se estruturando com esses valores. E aí vem a outra pergunta que eu queria fazer, começar pelo Dalmo. Dalmo, o que fez você optar pelo Eu Quero? O que você olhou e falou assim, isso aqui, olha, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar aqui. Você encontrou algo auxiliar aí para o seu projeto. Olha quem está chegando, só para falar, o Feltrin da Eliege Metalúrgica, eu acho. A Edna Prado, que também esteve com a gente lá na formação dos 7 Eus. Seja bem-vindo, Edna.
Edna é gente querida também, está sempre aqui no podcast. Realidade Farta, honra aprender com vocês. E a Elisa Martins da Cunha também, que esteve conosco lá no 7 Eus. Tá o Anjo, é isso? Como é que é o nome dele lá da Alcateia, Mayra? Esqueci o nome dele. É o Joseph? É o Joseph. É o Joseph, lá da Alcateia, o grande líder da Alcateia, do grupo Alcateia. Luiz Carlos. Grande líder de comunidade, Joseph. Sim, manja muito de comunidade. Luiz Carlos também está aqui conosco, consultor aqui de São Paulo, amigão nosso. E você falou tudo, né? Nós estamos praticamente dentro dessa economia de comunidade, que já virou, né, do creator para a economia de criatividade de comunidades. A perspectiva para os próximos anos de movimento de grana dentro desse segmento, gente, é absurda, são de bilhões. Estão falando em torno de 6 a 8 bilhões de movimentos logo nos primeiros anos desse mercado. Dalmo, você está vindo por causa disso? Você veio atraído pelo movimento ou você quer crescer com todo mundo? Conta um pouquinho da tua definição aí para o nosso Eu Quero. Vamos ver se eu consigo ligar os pontos aqui. Ó. Eu peguei alguns dados, né? Porque uma das coisas que a gente aprende quando a gente está aprendendo a ensinar é trabalhar com dados. Né? Então, tem um dado aqui de que a média de investimento para os próximos anos, empresas de grande porte que vão investir em treinamentos na ordem de 16 milhões de dólares por ano. Tá? Então, é um mercado que está em crescimento. E pegando até o que a Steph falou sobre essa questão da humildade, né? Quando eu fiz a transição dessa carreira do mundo corporativo, né, executivo, para me tornar acadêmico também, eu fui para poder dar nome, né, entender a teoria para o que eu já fazia na prática. E eu sempre fui muito ligado numa questão colaborativa. Né? Eu vejo, por várias empresas onde eu passei, e outras de amigos que conversam, né? Eu sou conselheiro também, então a gente tem encontros, às vezes a gente conversa, e a gente vê muito competição, às vezes dentro da própria empresa existe uma competição que acaba prejudicando. Então, dentro desse conceito, meu conceito de liderança, como eu vejo a liderança, eu vejo ela de uma forma colaborativa, até porque os problemas estão ficando cada dia mais complexos, e quem resolve o problema complexo é a equipe. Aquela ideia do líder super-herói, que quando acontece o problema, todo mundo para e fica esperando uma resposta dele, o líder hoje não tem todas as respostas. E a questão da humildade que a Steph estava falando, para mim, ela está muito calcada naquela questão do líder que sabe fazer boas perguntas, que é esse líder pós-heróico. E ao fazer boas perguntas, você estimula que a sua equipe te dê soluções para problemas complexos. Tá? Então, o hub do Eu Quero, e aí a minha aposta, a minha felicidade de ter feito, o universo ter me feito encontrar com a Steph, com todo esse pessoal aí que ela está reunindo, né? Inclusive você, que a gente se encontrou aí por conta dela, na formação dos 7 Eus, agora a Mayra, é exatamente você ter a possibilidade de encontrar soluções, tanto de um lado quanto do outro, né? O mentor, a pessoa que tem ali a empresa, que faz o treinamento, que tem esse expertise, com os RHs que vão estar demandando esse treinamento. Então, ao invés de hoje você buscar no Google, jogar lá um nome de um treinamento e o Google vai te apresentar 382 páginas com 1,5 milhão de soluções ali, de alternativas, você dentro de um mesmo hub, você pode achar soluções que são independentes, mas ao mesmo tempo podem ser integradas. Porque a partir do momento que eu, como participante, né, vendedor dentro dessa plataforma, eu conheço as pessoas, eu me conecto com as pessoas, e o treinamento lá dos 7 Eus permite, inclusive, isso, você vai conhecendo o que cada um faz, você pode ir indicando, olha, eu quero um treinamento de liderança, mas além da liderança, eu queria, era focado mais no pessoal de finanças. Então, assim, aí você se lembra que tem alguém
que fala de finanças, então você vai aliar, de repente, fazer um material que vai falar de liderança para a área financeira, e essa pessoa da área financeira pode te dar o suporte para você falar a linguagem da finança, do marketing, pessoal de saúde, enfim, de várias áreas. Então, eu acredito que esse movimento, né, do Eu Quero, ele está fazendo com que, facilitando a vida tanto dos RHs na busca por um treinamento de qualidade, quanto daquelas pessoas que têm o conhecimento, mas como a Steph falou, né, não dá para a gente fazer tudo, e por isso a colaboração, aquelas pessoas que têm o conteúdo, mas ainda estava faltando ali um canal para facilitar essa venda. Então, para mim, é o match perfeito ali, que vai dar muito sucesso, já está dando, né, Steph? Que a gente já tá avançando bastante aí nesse caminho. Mayra, fala um pouquinho para a gente da sua experiência com o Eu Quero, 7 EUs que você participou, essa aproximação com a RH para vender, não só vender, né, mas entender do mercado e principalmente, né, te lançar como palestrante, que eu sei que você é uma ótima palestrante, você tem uma experiência incrível com formação de líderes e de pessoas e até apontar aí para novidades do mercado. Fala um pouquinho para a gente. Bem, eu acho que o que me trouxe aqui para o Eu Quero foi, primeiramente, uma conexão super legal com a Esther, né? A gente teve uma conexão muito boa desde o início, uma conexão de respeito, de parceria, né? E nós somos mulheres de uma geração que mulheres não estavam na posição que a gente está hoje, então aconteceu aí essa empatia também, e depois também por uma sinergia estratégica a respeito dos nossos negócios, né? A Quest não faz propaganda, a gente é movido à indicação, sempre fomos e acredito que sempre seremos, porque a indicação, quando você indica alguém, né, ou quando alguém é indicado, você já quase fechou essa sua venda. Por quê? Porque você acredita no teu colega, né, na pessoa que te deu essa referência, e você estar referenciado por uma empresa idônea é muito bom, né? E conectar empresas idôneas, né? Você está num ecossistema de empresas que foram verificadas, que todas devem ter aí um padrão de excelência mínimo para estar oferecendo os serviços. E aí, basicamente, foi isso tudo que o Dalmo rouba toda a minha fala. Porque a gente está no mesmo segmento, a gente trata das mesmas coisas, então a gente acaba tendo o mesmo discurso. Na próxima vez eu vou dar a vez para você no começo. Então, não, pode deixar, o Dalmo tem o dom da palavra, deixa ele. Steph, como é que é para você que está orientando os 7 EUs, a mentora, a organizadora de tudo isso? Você está com uma característica muito interessante. Você não trouxe para você toda a rédea, né? Ou aquela coisa de estou aqui no topo, sigam o que eu estou falando, venham e façam o que eu estou falando, que é uma coisa que a gente percebe hoje no mercado dos mentores, dos gurus, dos bambambam, dos caras que manjam, que cobram caro. E aí, cadê o resultado, né? Aí tem até o barulhinho, né? Pim, 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 pim. Cadê nenhum resultado? E a gente está conseguindo, né? E a gente não está falando só por falar aqui, né? O pessoal que está acompanhando, a Edna participou com a gente, inclusive a Edna está dizendo, professor Dalmo, está com saudade dos seus cafezinhos aí. Por favor, nos inclua nos cafezinhos também. Se rolar um cappuccino, eu topo, não tem problema. Estamos agendando um para dia 28 de março, depois eu mando detalhes lá. Olha aí, Edna. A gente quer. Vai ter, A Elza Marins está aqui também. Boa noite, Elza. Seja bem-vindo aqui, está aqui com a gente. Obrigado pela sua presença. Só uma parte aqui, a dona Elza é minha dona mãe. Elza? Então, um beijo. Minha gratidão, porque eu estou aqui hoje também muito por causa dela, por causa do meu pai, que devem estar assistindo junto lá, mas então já deixo meu agradecimento aqui, ó. Olha o sorrisão da mamãe. Dona Elza, já vai curtindo aí no YouTube, aí no nosso canal da Nautilus, já curte, já deixa a sua inscrição para os próximos, que o Dalmo vai estar aqui com a gente
participando, tá? Obrigado, Dona Elza, seja bem-vindo. Steph, como é que é isso? Você está vendo uma estrutura acontecer, você não é que você não está fazendo força, você está toda assim na expectativa, mas você não está, sabe, chicoteando o cavalo ali, anda daqui, anda dali. Não, você está deixando a coisa fluir. Como é que está para você isso? Tendo Dalmo como curador, tendo Mayra aí já sua amiga, como é que você está sentindo esse movimento do Eu Quero e principalmente da formação do 7 Eus também? Então, eu acredito que eu, sem saber, eu sei que eu gosto muito de aprender, mas sem saber, eu ensino muito também. E eu não sabia disso, né? E eu acredito que a minha maior contribuição para esse ecossistema, que eu vislumbrei dentro da nossa startup, da Cook, ele vem de toda a contribuição que eu recebo do ecossistema de startup, onde o jogo é totalmente inovador em termos de modelo de tração, em termos de modelo de captação de clientela. Ele é movido pela colaboração e pela hipótese. O que é isso? Nada é sólido, nada é teu, mas você pode contribuir e melhorar aquela hipótese. Então, esse valor do ecossistema, além da agilidade, né, da performance de agilidade, eu quero dar um exemplo prático para vocês entenderem. A gente está buscando, naturalmente, um desenvolvimento X qualquer, um software qualquer, e eu trabalho com hipóteses, e ao mesmo tempo que eu estou estudando hipótese, eu estou desenvolvendo. Então, isso é muito rico. E você não desenvolve aquela hipótese sozinho. Tem 3 em cima da mesma problemática. Então, como se ter competição num treco desse? Não existe. Não existe, né? Então, há uma visão de que as comunidades de tecnologia contribuem muito para essa economia circular hoje, que está movimentando o que nós chamamos de emergentes, né? De economias de conhecimento, comunidades de conhecimento para a comunidade de negócio. Então, é como se essa roda ela partisse de um engate qualquer humano, de um ser humano qualquer, e a partir daí ela vai tendo faíscas e vai atraindo, como se fosse um imã, e vai tendo uma dimensão que naturalmente o outro se interessa por aquela problemática. Então, eu acredito que vai ter consultores, sendo muito realista, que vai entrar, vai sentir interesse, o que é isso, o que é isso, o que é isso, e não vai se conectar. Não vai se conectar. E a gente também quer que ele fique. Então, veio o 7 Eus. O 7 Eus é um experimental, é um piloto, é hipótese de eu me colocar numa posição que eu nunca estive, porque eu sou empresária, e com todos os dedos possíveis, criar uma formação de 120 telas quaisquer em 7 dias, é uma matriz ousada, violenta, cavalar de mudança de pensamento, 7 dias sistêmicos, 3 horas por dia, onde nada mais eu venho fazer senão mudar o cara do patamar que ele está. Ele é um consultor, eu sei que 70% dessa força que entrega e traciona aprendizagem, a mentoria para outros profissionais de mercado. Então, se a gente pensar, existem bases de consultores. Eu tenho uma base que é o Marina, que é 70%, ele é independente, é MEI, saiu do mercado corporativo com um background maravilhoso de inteligência sistêmica dentro de um capital intelectual, e ele vem ao mercado entregar isso. E ele vem ao mercado entregar o capital intelectual. Ele não tem visão de modelo de negócio, ele não tem visão de escalabilidade, ele não tem visão de modelagem mínima, né, de produto. Alguns, como a Mayra, acende, que é uma minoria, um percentual ainda, que passam uma visão de consultor para consultoria. Então, eu tenho o nível 1, que é uma massa de mais de 100 mil profissionais, aí eu subo um pouquinho, que são as consultorias,
organizacionais que já têm capacidade de atender o B2B, que é o RH, mas 70%, se tu colocar um projeto na mão que saia do B2C, que é o profissional de mercado que ele atende como a mentoria de liderança, e jogar na mão dele um projeto B2B, o cara vai sair correndo. Ele não está preparado para um jogo desse. E aí a provocação é, mas por que não? Quem te disse que você não pode chegar a uma consultoria internacional, a um Gallup da vida, a uma Century da vida? Então, são provocações, amigos, muito fortes, que eu venho tendo respostas absolutamente seguras de que eu quero estar no caminho certo, porque se o cara entrou, eu não quero perder. Nós temos que ajudar ele a melhorar. Então, as curadorias vão agir nesse sentido de manter o cara no nível 0, no nível basic, intermediário, premium, e ele vai crescendo. E aí a grande provocação que eu trago para eles, que é a minha experiência de startup, eu falo de bilhões de dólares, eu falo de trilhões de dólares, eu falo de 130 milhões de clientes. Então, isso não entra na cabeça de um consultor brasileiro que ele pode alçar esse universo. E aí eu quebro com a estrutura que ele vem para o mercado atender como um profissional que entrega o produto e que está ali fazendo uma conta mínima viável de, no final do mês, faturar um pouquinho mais ou um pouquinho menos do que o contra-cheque dele enquanto ele era CLT. Então, eu tento destruir de uma maneira bastante enérgica esse pensamento limitante dele e dizer que quando ele sai para fora, ele ganha liberdade. E quando você ganha liberdade, né, que não é naturalmente o ponto, as 8 horas que você entrega de produtividade para uma empresa, tu tem obrigação de olhar para o mercado e pensar grande com você. Então, acho que os 7 Eus, Bassi, a Mayra vai fazer, minha convidada, Talmo fez, ele tem feito essa provocação. E dependendo da turma, o surto psicótico é maior, porque eu estou oferecendo um IT para um cara que ainda está naquela dicotomia de se eu fico do lado de fora, e você consultor, ou se eu volto para buscar uma vaga de empregabilidade. Isso é surreal. Então, ele não tem consistência nem para voltar. Se voltar, vai sofrer uma agressão profunda, ele perdeu a liberdade e não sabe muito como ficar. Então, acho que o nosso grande papel aqui, não só meu, né, os 7 Eus é um preparatório, mas eu vou ter uma base de consultores para ajudar ele a ter, no mínimo, uma qualificação, é dizer para esse cara que ele pode chegar onde ele quiser. E você não vai ser empreendedor, então às vezes tem assim umas reações bonitas, eu acho que eu devo combinar isso aqui e trocar com vocês, que é, eu faço a provocação, mesmo respondo o que ele está pensando, mas eu não quero ser milionário, mas você tem obrigação de saber que aqui fora você pode ficar milionário. Se você vai ser, né? Então, assim, e daí eu começo numa justa causa aqui comigo, que dinheiro tem um poder fantástico de mudança de todos os níveis possíveis, não é um poder apenas, né, chulo, se vocês sabem o que eu estou falando. Então, ela é uma provocação que ela fala de negócios, mas os 7 Eus, ele provoca 7 vezes aquele ser humano, sabe? Da existência ali, do início da vida dele, até a decisão de ter ou não uma empresa. Mas ele tem que saber que ele tem a oportunidade, né? Então, acho que isso é muito lindo. Nós trabalhamos com uma base de uma aplicação que, no final, de uma turma para outra, eu vou melhorando a formação, porque os caras vão dando input. Então, há uma colaboração até para melhorar um produto do outro, né? Sim. Então, acho que eu estou ficando boa nisso. Acho que talvez o meu grande mérito é escutar e transformar isso numa roda da fortuna para todo mundo, né? Eu vou fazer uma placa agora, a gente vai colocar toda vez que chegar gente nova. Seja bem-vindo você, rebelde do CLT. Porque a maioria já passou por uma situação de que não dá mais para ficar no CLT e ele toma uma decisão. Peraí, Steph. Fala, Steph. Não dá mais para ficar no CLT. E não dá mais. Cara, 40 a mais ou 50 a mais. O modelo organizacional está quebrando.
está sendo recusado pela geração Z e alfa e beta daqui a pouco. Então, quanto mais tu vier para fora e poder colaborar com o produto, vinde a nós, né? Todo mundo sim. Mas eu gostei do Rebeldes do CLT, hein? Tem que registrar esse daí, hein? Rebeldes do CLT. Tinha os inimigos da HP, né? Tinha os inimigos da HP, quando a gente vai fazer a banda Rebeldes do CLT. Por que acontece? Existe esse pensamento de que existe um limite que a pessoa começa a atingir, tanto de conhecimento, de desenvolvimento de negócios, e ele começa a entender que ele está perdendo dinheiro. A gente está falando de mercado, a gente está falando da absorção das estruturas de empresa, que é o dado que o Dalmo trouxe, falando de que existe bilhões aí na mesa de empresas que precisarão de treinamentos nesse ano. E eu estou vivendo isso, nós estamos no mês de março, gente. Esse negócio de o carnaval e tudo, eu estou participando de quatro cotações de treinamento que eu faço, né, os trabalhos, incluindo outras pessoas, que são valores interessantes, são valores muito bons. E é isso que a gente está fazendo essa reunião de pessoas que estão entendendo isso. E aí, sobre a batuta da Steph, que está sendo, assim, burilada, trabalhada há muito tempo como startupeira, como empresária de alto nível, já com essa experiência que ela tem, traz aí Mayra, traz Dalmo e outros que estão participando com a gente aqui. Vou fazer pergunta para a Mayra, deixa eu dar um oi para o pessoal. Carlos da Silva está com a gente. Boa noite, Carlos. Boa noite, senhoras e senhores. A mamãe Elza mandou um beijão pro filhão que ama muito. Carlos está aqui falando. Eu acho que estou... Olha aqui o Carlos. Eu acho que eu estou tomando a decisão certa virando PJ. Carlos, Bassi, posso só fazer um comentário em cima desse aí do Carlos? Só para assim, o pessoal tomar cuidado. Não é o que a gente está falando aqui. Não é para você chegar segunda-feira, meter o pé na porta e pedir demissão. Não é meter o louco, não, tá? É fazer isso com planejamento, com estratégia. E aí que entra a formação dos 7 eus. A gente está falando das pessoas que já tomaram essa decisão, que estavam nessa situação de saber, como a Steph falou, será que eu volto, será que eu não volto? Pego a plataforma, viro a plataforma, vou do outro lado e volto para a estação Jabaquara? Não sei. Aí a gente está mostrando que existe um caminho tranquilo para se chegar a esse sucesso, e é isso que a Esther está colocando. A gente está mostrando para vocês que existe essa possibilidade de você ter um acompanhamento de pessoas que já passaram por esses processos, né, Dalmo? Passaram já por esse processo, né, Mayra? Mayra tem uma experiência incrível como empresária nesse ramo com a Quest, com a L-Quest. Então, existe uma situação em que dá para dividir esse conhecimento. É isso que nós estamos falando. O Brian está aqui também, muito bom, pessoal. O Bradfield. O que ele é? Jogador de futebol americano? O Brian, com esse nome aí, Bradfield. Seja bem-vindo. Grande Brown. Tá aqui o Dalmo. O próprio Dalmo Rodrigues mandando todo mundo. Dalmo, é outro Dalmo? Meu pai. Aí um beijo também, minha gratidão para ele. Olha aí, família Marins em peso aqui. Seu Dalmo. Aí. Então o Dalmo Marins é júnior? Você é júnior ou é filho? Não, eu sou Dalmo Fernandes, né? Meu pai é Rodrigues e o meu filho é Dalmo também. São 3 gerações de Dalmo. Se alguém grita Dalmo, é 3 pessoas virando o pessoal. Na família E IT Life Hacks aqui com a gente, boa noite, seja bem-vindo. E o Carlão está dizendo, eu já sou, e sim, eu sempre falo que eu tenho 3 formas de rendimento. Temos que ter 3 formas de rendimento. Muito bem, Carlos, já está lícito para fazer parte aqui. Aqui, ó, ele está falando do agro, o Feltrin. Perspectiva para o agro, como é que está esse ano? Vamos ver, vamos pegar... Posso dar um dado sobre isso, porque eu estou em parceria também aí com outro instituto, porque a gente vai ter um MBA voltado para o pessoal do agro, para a gestão de pessoas, e eu estava pesquisando sobre isso daí, gente, e eu tomei um susto, que a quantidade de pessoas, o percentual de pessoas com burnout dentro do agro é maior do que o setor financeiro. Maior número de suicídios no Brasil foram com o pessoal do agro. Então, assim, você aprender a fazer gestão de pessoas, entender liderança dentro desse segmento, aí o Feltrin é fundamental, tá? Principalmente nesse ambiente novo da NR1.
E não somente isso, né, Dalmo? A tecnologia aplicada para o agro está exigindo uma nova maneira dos profissionais tratarem-se entre o desenvolvimento de negócios, porque muda, vem uma geração nova, tem uma geração já atuante, né, uma população aí de X, de baby boomers. Então, há uma necessidade dessa equalização. Então, tem muita oportunidade. O que a gente está colocando aqui, né, Steph, são as oportunidades. Eu queria ouvir agora a Mayra. Mayra, você está bem consolidada no mercado, etc, etc, etc. Qual o seu recado para o RH agora? Vamos falar para o RH, que você gostaria que o RH entendesse em termos de, olha, estamos chegando, mas vocês precisam dar uma olhadinha nisso daqui. Porque dentro do contexto dos PJs, a gente já está falando para esse público, né? Aí você, com tua expertise voltada para o teu negócio, que você está querendo impulsionar e até mesmo que você quer dinamizar junto com o Eu Quero, qual seria, assim, rapidamente, assim, a pinceladinha, ou pode até ser uma alfinetada, não tem problema, não vai doer porque ninguém está expondo a pele aqui. Mas o que você gostaria que o RH entendesse aí nesse movimento que a gente está fazendo? Em primeiro lugar, entender o que você está comprando, né? Muito RH, pelo menos, que trata comigo, está comprando algo que não sabe exatamente o que é ou o que deve ser, né? Então, pesquise, converse com a Esther, busque alternativas para que você, pelo menos, tenha noção do que você deve comprar e como você deve escolher. Por exemplo, dentro do ramo de idiomas, as pessoas tendem a confundir uma escola mais generalista com um instituto que trata de treinamento corporativo, né? São duas coisas diferentes. A gente ouve aqui muito a objeção de eu fui para uma instituição muito boa, que nós sabemos que é muito boa, mas não foi uma boa experiência, né? E eu aí até brinco com o pessoal, falo assim, mas se você fosse para o Red Balloon, você acha que quem estaria errado? O Red Balloon de estar te ensinando como uma criança ou você de ir buscá-los, né? Para ser, né? Para mostrar bem assim a diferença da escolha. Então, aprendam a escolher, entendam o que vocês estão adquirindo, entendam que o ser humano também tem uma capacidade de aprendizagem. Idiomas não é como outras competências que você desenvolve numa velocidade bem maior, né? Precisa de tempo, de amadurecimento. As pessoas tentam hoje, principalmente, que a gente está na pegada do lifelong learning, do aprende, desaprende, reaprende, isso está pesando nas pessoas, é colocado muito treinamento. Nós estamos num momento extremamente desafiador, que você está tendo que aprender a trabalhar com uma coparticipação, né, de agentes de inteligência artificial. É muita coisa, é muita novidade. Então, assim, respeita o ser humano que também está lá para aprender, né, que é o seu colaborador. Existe a necessidade do idioma? Sim, sem isso, hoje a gente não faz negócios globais, né? E não é só o idioma enquanto língua, é o idioma enquanto cultura, como forma de pensamento, é uma série de coisas que tem que ser digeridas e amadurecidas antes que você esteja pronto para ir lá e fazer essa comunicação. E se pensa que o negócio é mais rápido. E aí não é só o idioma, né? O treinamento do Dalmo, você virar um líder, você não acorda amanhã e você é um líder, né? Tudo isso exige maturidade, preparação, e se você faz isso de uma maneira aleatória ou até liviana, sem entender o negócio, você pode estar matando esse teu líder. Então, tenha esse cuidado. Eu sei que a intenção sempre é boa, mas às vezes cai tanta coisa na mesa ali dessa pessoa de treinamento no RH, que é óbvio, ela não conhece todas as vertentes, ela não tem todo o conhecimento de todos os treinamentos que ela tem que lidar, e também não consegue escolher absolutamente tudo, né? Então, quantos RHs realmente, não é por má vontade, mas sem noção, vão buscar uma escola que é para infantos juvenis, né? Que não é
para um adulto. E aí esse colaborador, ele acaba sendo impactado, prejudicado, porque não é modelado para ele e não responde, não entrega o resultado, quer dizer, vira uma cadeia que pode ser muito ruim, enquanto pode ser uma sequência muito boa também, né? A gente vê aí todo dia líderes chegando em cargos altíssimos, tendo qualidade de vida, realizando sonhos por causa disso. Dalmo, a Mayra não alfinetou tanto, mas você tem alguma coisa que você gostaria de levantar como contundente dentro da maneira do RH enxergar a contratação de serviços do pessoal no mercado como consultoria, porque você com a Lidere com D, com certeza está sendo chamado aí para o mercado, tem aí um background excelente, né, acadêmico, que dá essa chancela. Mas não é só isso também, né? Tem todo um contexto que a Steph ela está produzindo isso dentro do Eu Quero e, obviamente, ela expõe isso no 7 EUs, que é uma forja, né? O 7 EUs é uma forja, são 7 dias ali levando mesmo para poder se acondicionar, se trabalhar, né? Moldar o damasco com ferro para ficar uma espada de ninja. Como é que você enxerga isso, esse recado que você pode passar para o RH na contratação e como é que você enxerga? Porque a gente teve aí a participação do nosso amigo da Eliege Metalúrgica, o Feltrin, preocupado com o agro. Tem aí situações futuras que você possa pincelar como preocupantes e segmentos aí e a gente pode participar de uma maneira diferente como consultores? Sim, eu acho que o primeiro ponto é né, mas as empresas, os empresários, aquelas pessoas que estão ali investindo dinheiro nos seus negócios, entenderem que o RH hoje ele não pode ser mais encarado como um departamento meramente processual, que vai ali gerar folha de ponto, apontar horas extras, vai fazer contratação, demissão, toda aquela parte de benefícios e tal. A gente tem que entender que o RH é estratégico porque as pessoas são estratégicas na empresa. Outro ponto é que o RH não é 100% responsável por você criar ambientes que, por exemplo, a gente possa trabalhar aí com uma faixa de turnover mais aceitável, porque os liderados, né, as pessoas dos times, financeiro, marketing, operacional, logística, eles vão passar muito mais tempo com os seus líderes, os seus chefes, os diretores, gerentes, coordenadores, do que com o RH. O RH tem aí um papel importante, estratégico, de conseguir enxergar a empresa como um todo e o papel do profissional como estratégico para dentro da empresa, o papel dos talentos. Como é que eu vou criar um ambiente que permita que os meus líderes tenham essa capacidade? E por lado da contratação, o que eu vejo, muitas grandes empresas, o processo de contratação acaba passando por uma outra área além do RH. Então, o RH demanda e aí vai para compras. E aí talvez esse ponto que a Mayra levantou tenha muito a ver com isso, porque aí o RH fala, eu preciso de um treinamento, eu vou dar curso de inglês para os meus funcionários. E aí joga para o pessoal de compras, aí o pessoal de compras vai por quê? Preço. E quando chega no preço, às vezes ele compra o curso júnior para tentar atender um público de diretoria, um público que já é mais maduro, então aí acaba não casando. Então entra um outro ponto aí que eu vejo, que é a questão da comunicação, do briefing. Quando o RH vai demandar, quando existe esse processo, né, dentro das empresas, quando o RH vai demandar alguma coisa para a área de compras, tem que ter um briefing muito bem estruturado. Qual é o público-alvo, quantas pessoas vai atender, qual a expectativa, qual o nível de maturidade, para a gente evitar exatamente essa questão que a gente falou anteriormente da gurulândia, né, que sai oferecendo fórmulas milagrosas, que em uma semana você vai vender 1 milhão, que você vai fazer 50 mil conexões em 3 dias, essas coisas mágicas e tal. Então, para evitar esse tipo de coisa,
o RH também tem que saber passar, quando tem esse processo, né, que passa por uma área de compras, passa por uma outra área de aprovação que não é diretamente do RH, ele tem que ter um briefing muito bem especificado, porque aí não entra só preço, entra preço e a qualificação do serviço que eu estou esperando, né? Ô, Steph, já vou passar para você. Mayra, você quer completar alguma coisa? Não, é isso mesmo, é isso mesmo. No geral, pelo menos no meu caso, o RH me escolhe e manda para compras, né? Daí a conversa é mais estratégica mesmo, e aí a gente fala mais de ROI, né? Eu tive uma experiência de que a contratação de um serviço foi do diretor, e ele chegou para o financeiro e falou assim: você vai fechar com esse grupo, e não me interessa, faz uma negociação, mas eu quero ele. E o diretor ficou aquela coisa assim, as pessoas dizendo, mas por quê? Não, eu confio, eu sei. Então ele já deu o crivo dele. O que aconteceu? Ficou aquela expectativa na empresa e muita gente estava botando a equipe, né, que veio para fazer o treinamento na parede, naquela certeza de que ia desmontar a hipótese do diretor. E eles saíram completamente errados, porque a empresa era muito boa de treinamento e chegou no nível assim que virou a contratações futuras. Nós estamos falando disso, né, Steph? Por isso que o cara é diretor também, né, Carlos? Exatamente. Isso. Steph, nós estamos falando disso, Steph, criar um contingente de consultores, de profissionais que sejam imbatíveis mesmo, que entendam do mercado, que vão... A gente não está aqui pintando um céu, a gente está falando de coisa pé no chão, porque você trabalha com o pé no chão, as pessoas que estão aqui são pessoas que já atuam em segmento há muito tempo. Eu queria ouvir de você essa expectativa endereçado ao RHs que estão acompanhando a gente, o pessoal que está aqui com a gente. Existe essa visão de que nós estamos preparando consultores, pessoas, empresas estruturadas para atender essas grandes demandas, porque a gente sabe que existem elefantes brancos aí no mercado que são já contratados há muito tempo, e tem muita consultoria muito antiga, né? Au concours, como a gente fala, está sempre aí aparecendo nas cotações, mas que não está conseguindo acompanhar isso. Nós estamos dentro de uma nova era da consultoria, Stefanellis. Fica à vontade. Estamos, sim. E pegando aí o gancho de Dalma e também de Mayra, já está no forno uma formação 7 EUs versão RH. Isso é uma novidade que eu trago para vocês, é um pedido de RHs. O RH, ele é uma área hoje bastante observada, bastante demandada, a entender o que ele não entendeu, porque até ontem não era necessário entender. Então, é uma área que ficou frágil, bastante frágil. E dentro do Eu Quero, a nossa visão de curadoria, ela pega as duas pontas, ao mesmo tempo que nós temos essa ambição fantástica de melhorar a cadeia consultiva, nós temos também a visão fantástica de melhorar a cadeia compradora, que é o RH, com protocolos diversos e também com capacitação, onde ele entenda, naturalmente, falamos aqui, eu brinco, falo que você é um ME ao contrário, tá? Eu falo que você é o mercado eletrônico ao contrário, que eu não vou vender naturalmente preço, eu vou vender impacto de valor, né? Então, isso muda tudo quando você fala em consultoria. Então, nós vamos também ter essa capacidade, acredito, de melhor instrucionar e melhorar o RH para um relacionamento que até antes, até ontem, até agora, não é justo, né? Então, nós temos, de um lado, uma oferta muito grande de soluções, que até aqui não estão tão qualificadas, e algumas muito qualificadas, mas nós temos então ela está em movimento, você percebe que aqui, né, a gente está melhorando o jogo, e o RH vem de uma retórica que não serve mais para a área, que é naturalmente, né, a gente não mexe em time que está vencendo, ganhando, em termos de compra e insumos. Então a gente também vai ter um trabalho muito ativo para melhorar esse protocolo. Então, eu vou dar um dos critérios que nós vamos usar, é que na entrega final de um produto para o RH, que foi entregue por um consultor, esse
comprador, que é o RH, vai responder uma pesquisa NPS de qualificação de produto, mas o nosso consultor também vai fazer essa mesma pesquisa em relação ao comprador. E eu vou ranquear melhoria de nível para consultor e para RH. Então, essa visão, né, de eu poder também, muito claro, né, do corporativo, e é que eu não vou deixar de colocar nenhuma borracha para pagar o que eu estou falando, ela vai ter que entrar numa cadência mais justa também, né? Propostas que vão e não voltam, não tem um feedback de retorno, porque aquela proposta era urgente, isso é um clássico, né, de meme para RH. Talvez a gente possa ter a capacidade de melhorar, não a comunicação, é algo muito mais profundo, né? Melhorar esse ser humano, que é um profissional de mercado, que atua, estou falando da carreira dele, que atua dentro de um time de RH e que não está tendo os protocolos adequados para lidar com o que ele quer fidelizar. Ele não vai fidelizar um consultor se não mudar a forma também de se comportar. Então, eu acho que se a gente conseguir essa ambição tão genuína e humilde de simplificar relacionamentos e que eles sejam mais auspiciosos e menos blá, 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 e mesmo menos mimimi, dos dois lados a gente começa a transformar o que talvez Mário sabe que eu estou falando, que é régua de negócio, visão empresarial, entendeu? E visão empresarial não tem mimimi em mesa, e nem quando você sai frustrado, né? Então, a gente tem que, talvez, fazer uma contribuição a favor das duas pontas, porque o que eu mais vi em pesquisas, né, e o Eu Quero não saiu da existência holística dos meus pensamentos, saiu de 2 anos de estudo, de muita pesquisa para os dois lados, e o RH veio para mim e disse assim, pessoal, Esté, a gente está fudido. Por que o RH está fudido? Então, fui lendo ali as respostas da amostragem, porque há tanta oferta e a gente não sabe onde comprar. Então, vamos qualificar essa oferta para ele, né? E aí a pergunta, como tu compra? Eu compro por indicação. E nem sempre a indicação é feliz. Então, ele foi errado também, né? Nem tudo se sustenta por uma boa indicação. Então, acho que a gente tem um compromisso aí bem interessante de talvez ser o primeiro marketplace de RH onde uma governança seja muito mais fluida e no sentido de simplificações e no sentido de subir, talvez, inteligência. Acho que é isso que a gente está provocando. Inteligência de negócio, né, Dalmo, né, Mário? Inteligência de negócio. E a questão, Steph, não te cortando a sua cachoeira aí, mas é apresentar para o RH que vai comprar dados, informações, pesquisa, tabelas, coisas que eles possam olhar e não ficar só na indicação. E aí, gente, infelizmente são 20 horas, a gente tem aí, nosso público se manteve constante com a gente, chegou o Will Fran agora, ó, Will Fran, seja bem-vindo. O Wilton mandou um abração para você, Dalmo, ele precisou sair. E o Feltrin, da Eliege Metalúrgica, disse assim, que os burnouts acontecem justamente pessoas que não estão treinadas. Como o Dalmo falou, não cria casca, não cria resiliência para aguentar, porque não está com a visão errada e esse trabalho da consultoria pode melhorar. Porque ele diz assim, o RH poderia ter filtrado isso. Então, tudo cai no RH, né, gente? Tudo cai no RH e nós estamos aqui... nós estamos aqui para abraçar o RH, para mostrar para o RH de que existe, sim, possibilidade de comprar bem, avaliar. Então, nós estamos juntando no Eu Quero diversas situações que são inéditas no mercado. Treinamento do 7 EUs para o RH, para o consultor, um trabalho de relevância que a gente está criando, apresentação, encontro, treinamento, fazer o seu pitch, né? O executivo, o PJ precisa saber se vender, precisa estar no palco. Já nós vamos ter Mayra no palco também. O Dalmo já gosta de um palco de academia. Gente, Steph, a gente tem mais alguma coisa para colocar? Eu queria ouvir vocês em termos de bottom line aí, de resumo, o que vocês entenderam de todas as coisas que nós falamos. O Joseph está dizendo, ó, ótima apresentação da Stefars, muito legal
Obrigado aí pela tua presença, Joseph. E o Wilson Franklin, um grande abraço a todos, parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado, Will. Fala, Steph. Que honra o Joseph aqui conosco, sou fã desse cara, tem feito um trabalho também exponencial no LinkedIn, com conteúdos de relevância, mudando de patamar, muito profissional ali dentro, com essa visão de negócio a negócio, não tem tanto mimimi não, e tem como a gente medir tudo isso, então o trabalho dele é fascinante. Mas eu acho que essa ajuda, essa ajuda de quem pega na mão e fala, não, isso faz sentido para mim, quero estar perto, aí vem outro, Então, aí se cria a exponencialidade de uma rede, que está a serviço, primeiro, do bem, segundo, bem mesmo, de valores, Aí a qualificação profissional das duas pontas, E a visão de projeção de negócio. Quanto mais eu melhoro, é natural que eu queira ter, naturalmente, um resultado melhor, seja de autoridade do que eu vendo, seja de sabedoria para eu poder trocar com o mercado, e seja eu uma autoridade no meu segmento. Então, é uma visão de mar, a gente brinca muito, de oceano vermelho para oceano azul. Oceano vermelho para oceano azul. Lutar em oceano vermelho é perder o jogo. Entender as práticas do oceano azul é você subir nele e, naturalmente, poder ter ali um nado legal, Então, é isso. E eu acho assim, que a grande questão humana hoje, no meio de tanta transformação, e voltando à essência de cada um de nós, Nós somos seres humanos e somos profissionais. A transformação atordoa, a velocidade do nosso tempo atordoa. É muito fácil o cara se perder e se desconectar com ele mesmo. E se ele não se conectar o tempo inteiro e fazer disso, sabe, um assovio diferente, hoje eu estou perdendo, hoje eu estou ganhando e amanhã eu volto, ele realmente vai ficar para trás. Então, acho que a magia é, hoje eu ganho, hoje eu acerto, amanhã eu perco, mas quem está segurando a minha mão sozinho, ninguém vai chegar a lugar nenhum. É muito solitário essa visão de eu vou resolver sozinho. Não vai, cara. Tu já tem um apoio natural do filho, da mãe, do tio, entendeu? Leva isso para o mercado, pega uma rede que te apoia, mas retorna. Dá valor a essa rede, ajuda essa rede, todo mundo sobe. Isso é, eu diria que como um amigo nosso, João Cassarri, que é um grande apoiador meu há 3 anos, isso é roda da abundância, sabe? Exatamente. Ô, Dalmo, aproveita que estão mandando um oi para você, que é a Natasha Costa. Boa noite a todos, meu amigo Dalmo. Já dá aí as suas impressões sobre o que a gente conversou, bateu papo. Fica à vontade, Dalmo. Querida Natasha, professora de francês aí, ó. A Mayra está aqui no inglês, a Natasha, sim, professora de francês de mão cheia, maravilhosa. Eu já convidei a Natasha para a gente fazer aqui um trejoli aqui, mas ela não está muito afim, não. Mas ela vai topar sim, depois eu vou falar com ela, depois é que eu ligo para ela. Mas assim, deixa eu aproveitar só para responder aqui uma pergunta do Feltrin, que ele estava falando assim, quantos % o CEO tem culpa na contratação errada? E eu vou te falar que depende. Qual contratação? Porque o CEO ele vai estar envolvido em contratação de alta diretoria, C-level, diretores. E aí a gente tem que fazer uma diferenciação também aqui entre culpa e responsabilidade. A gente tem que entender que líder, ele assume responsabilidade, ele toma decisões baseado, às vezes, numa matriz de risco que tem um percentual. Um percentual alto, tem 80% de dar chance, mas tem 20% de dar errado. Então, quando ele toma decisões baseadas em dado e não dá certo, não quer dizer que ele tem culpa, mas ele continua sendo responsável e tem que arrumar meios de resolver. E problemas complexos, eu volto a falar, são resolvidos pelas equipes quando você tem uma liderança forte. Culpa eu vejo quando esse CEO toma decisões que vão contra valores éticos e morais, como a gente tem visto aí até um pouco recente, líderes que tomam decisões que não são éticas e que afetam a pessoa. E a gente pode falar em culpa, não é só a questão da responsabilidade, tá? É o Feltrin,
tá ok? Mas dentro da diretoria, óbvio, ele tem a responsabilidade. Agora, a pessoa pode se vender muito bem numa entrevista, você contrata, depois que ela é contratada, ela se mostra como ela é, né? Pensa esses programas aí de reality show que a pessoa consegue manter a máscara ali durante um dia, 2 dias, uma semana, a hora que se habitua, a máscara cai. E aí, cara, é decisão estratégica ali do negócio, é você treinar a pessoa, caso você perceba que tenha uma possibilidade de treinamento, de desenvolvimento dessa pessoa. Se você vê que é uma questão realmente de caráter, e aí é desligamento e continua o processo, vida que segue, tá? Bom, eu até me perdi aqui no seu... Fui responder a pergunta do Feltrin. Não, eu queria saber da sua visão, de tudo que a gente tratou aqui para um encerramento. Né? Então, para encerrar, essa questão que a Steph estava trazendo aí, que a gente tem muito lá dentro do 7 Eus, que você também falou, Bassi, essa questão de também levar um pouco da profissionalização para esse profissional liberal, mentor, que tem ali que vende o seu conhecimento. Às vezes você tem muito conhecimento do tema que você domina, mas você não tem o conhecimento de negócio. Então, durante esse treinamento, a gente discutiu alguns temas, eu não vou ficar dando spoiler aqui não, tá, Steph? Porque o pessoal tem que ir lá e fazer para ver como é que é, mas eu quero ser um produtor de conteúdo, que eu preciso de equipamento, eu já tenho aqui, eu já dou treinamento, mas como é que eu preciso me organizar contabilmente, financeiramente, qual é a estrutura que eu preciso ter? Então, tudo isso aí o profissional encontra nessa formação do 7 Eus, e com certeza aqueles que fizerem a adesão a esse movimento, né, do Eu Quero, ao hub do Eu Quero, também vão ter acesso a esse tipo de informação, tá? Mayra, a Kátia Gil está aqui, acho que é sua aluna da Realidade Farta, gostei. Está mandando um beijão, já aproveita, dá um recado para todo mundo e também fala um pouquinho de um resumo aí, um bora online do que a gente já falou. Eu quero pegar aquele gancho que a Steph falou, ninguém chegar lá sozinho, né? Pode até chegar, mas a que preço, a que custo, né? Porque é tão complicado fazer isso com apoio, imagina sozinho. E pior, você chegou lá sozinho, você não tem teus pares, né? Você não tem ninguém do teu lado. Então é isso, estar junto, aprender junto, compartilhar. Toda vez que, pelo menos para mim, toda vez que eu ensino, eu muito aprendo, acho que até mais aprendo, e é isso, compartilhar esse conhecimento. Não é fácil, né, o pessoal que está querendo lá sair do CLT, chutar a porta, chutar as portas na segunda-feira, se prepare muito bem antes de pensar em fazer isso, e não é só financeiramente, não. Você ser empresário envolve tudo, né? Ou como o Dalmo estava falando, você tem que entender de tudo, de absoluto, principalmente quando você começa sozinho, você vende, você é o marketing, você é a operação, você é o financeiro, você é tudo. Você está pronto, né? Você conhece tudo isso, né? Você tem a malícia, porque às vezes a gente até tem o conhecimento, mas na prática não é bem assim. Então, assim, se junte, encontre pares com quem você se alinhe, que tenham as mesmas expectativas, que tenham os mesmos objetivos que você, e vamos juntos, vamos juntos. Que bom que você criou tudo isso e trouxe tudo isso para todos nós, Esther. Parabéns. Stefars, vamos deixar então já aqui o acolhimento para os rebeldes da CLT que vierem e o que eles podem esperar e o que nós vamos ter aí nos próximos momentos e movimentos dos 7 Eus e também do Eu Quero. O que a gente pode já determinar aqui, acolhendo o pessoal que está acompanhando a gente? Olha, a grande novidade que essa semana eu recebi, o primeiro protótipo do MVP, adorei o que eu vi. Então a gente está caminhando forte aí, com a necessidade, né, de
de vir a ele mesmo, esse filhote, a público e fazer um lançamento, convidar as pessoas a conhecerem, entrarem lá na landing page, conhecerem a proposta do euquero.cook.com.br. Continuo convidando os RHs a cadastrarem, assinarem a plataforma também. Continuo trazendo essa visão de que quando você se sentir sozinho, seja do lado de fora, em qualquer área de atuação e não mais um consultor qualquer, somente, ou se você está dentro de um time e não está se sentindo valorizado, esse jogo passa a ser teu. E ninguém mais vai pôr a mão senão você. Então, empodere-se no sentido de encontrar pares, comunidades que façam sentido a sua aprendizagem e amplitude de conhecimento, e tu nunca mais vai se sentir sozinho no mercado profissional. Acho que esse é o grande recado. E quando você adentrar esses ambientes, vai ser quase natural você querer ser o próximo a apoiar e ajudar. E isso é sensacional, né? Isso pega, isso é um bichinho do ram muito legal, né? Você de apoiador ou de apoiado e vice-versa, começa a ter um trabalho exponencial. Isso é realmente o nosso tempo. E daqui para frente, quanto mais essa palavra concorrência, que foi imperativo no século XX, a palavra colaboração vai abrigar a palavra competências. E nunca mais a gente vai ser o mesmo do mesmo. Oceano azul, oceano vermelho. Você escolhe. Bom, estamos anunciando então o euquero.cook.com.br. Você pode acessar e saber mais sobre essa proposta da Cook, né, que está liderando, e agora Stefars com 7 eus, e está apresentando a equipe aí, Dalmo na curadoria de governança, a Mayra aí com a gente como nossa inscrita, né, corporativa, e lá você tem essa visão do fim da prospecção solitária, o começo de escala. Então, como consultor, como quem, né, está buscando aí um lugar ao sol, e não é um lugar ao sol com promessas rasas, não. Aqui é uma régua bem definida. Então, sejam bem-vindos vocês, já consultores que queiram fazer esse encontro. Aqui está o Feltrin, mandando um abração, o Carlos também, dizendo que o Dalmo quase entregou o jogo, mas faz parte, a gente quer todo mundo ganhando aqui, né? Gente, a gente tem que terminar, porque ó, nosso público se manteve no LinkedIn, ninguém saiu, e no Instagram, sexta-feira, bombando aqui. Passe, a gente bateu o recorde de 1h30, cara. 1h30. A gente não tem noção do que de limite mais, Bassi. Era 1 hora esse programa. Vamos deixar gostinho de quero mais, porque vai ter a live depois do pessoal de formação dos 7 eus, que a gente já fez aqui pela Nautilus. A Nautilus está sempre participando aí nessa agregação e botando todo mundo aí na pista, como a gente fala. Gente, só agradecer vocês. Mayra, muito obrigado. Bassi, um dado super importante que eu lembrei agora. É tão fora da curva essa ideia de uma aplicação onde eu assino, que é o 7 eus, que a gente tem um grupo aberto. Quem fez a primeira, segunda, terceira turma, quiser voltar e fazer de novo a quarta, a quinta, só entrar e fazer de novo. Só entrar e fazer de novo. Sem pagar nada, claro. Então, essa situação de abundância que a gente fala tem todo um contexto de encontrar, e aí não estou falando nada fantasioso aqui não, tá, gente? O ser humano tem uma capacidade incrível de agregação, e a Mayra vai entender isso, o Dalmo também, porque ele convive, se vocês convivem, acho que todo mundo aqui, para quem a gente está falando, vai entender isso, mas se você quer viver isso, essa possibilidade de você agregar, de você se juntar às pessoas e produzir junto, eu não tenho certeza, para esse mundo que a gente está caminhando, cada vez mais solitário, de situações solitárias, de problemas de saúde mental, problemas psíquicos, eu tenho certeza que esse perfil de trabalho que a Cook está desenvolvendo, que a Stefars está nos possibilitando e que nós estamos experimentando, será a salvação dos processos de relacionamentos no mundo. Porque a gente está agregando novamente, a gente está voltando àquele gosto de
ter pessoas ao lado, de trabalhar junto, de pensar juntos, de compartilhar. Estamos indo contramão, né, do que o mundo está nos levando, e talvez seja esse o segredo. Talvez não, tenho certeza que a gente está imprimindo uma marca que os RHs estão olhando e falando, nossa, que legal, vocês estão se juntando, existe uma coesão, existe uma confraria, e não é uma confraria perniciosa, é uma coisa que todo mundo está ganhando, ou seja, como o Casarri fala, né, a abundância é o desenvolvimento, e o ser humano pode muito, e é isso que a gente está trazendo aqui. Obrigado, Mayra, mais uma vez, EliQuest, seja bem-vinda ao barco. Obrigado, Dalmo Marins. Obrigado mais uma vez, Stefars, o pessoal aqui está adorando. Eu vou descer vocês, aguenta a mão para a gente poder só terminar aqui o nosso bate-papo. Não sai daí, o pessoal vai deixar aqui as suas impressões e eu volto já já com vocês, tá bom? Obrigado mais uma vez. Obrigado, Mayra. Obrigado, Dalmo. É isso aí, gente. Ficamos com o episódio 10 da Cook, podcast da Cook, o podcast que mais entende de gente, mais entende de cultura e agora o que mais entende. Maravilhoso que a Stefars está liderando, levando para vocês as noções, os conceitos dos 7 Eus. Obrigado ao Feltrin, obrigado Elisa Maria pela presença, Carlos da Silva, meu xará Carlão, obrigado aí pela presença de vocês, Natasha Costa, obrigado, merci, também a Kátia Gil, muito obrigado, Kátia, que esteve aqui com a gente, o Brian Paul, obrigado aí, Brian, pela presença, Luiz Carlos, muito obrigado mais uma vez, Joseph, obrigado, Wilfran, também ao Hilton, que saiu, e o pessoal que esteve com a gente. Felipe, obrigado, viu, Felipe? Tá aí com a gente, passando essas informações. Seu Dalmo, Dona Edna, um beijão. Obrigado aí, cuida do filhão. Tamo junto, qualquer coisa, a gente tá aqui para acolher e também para cuidar dele, tá bom? Obrigado a todos vocês que nos acompanham. Esse ficou aqui mais um episódio número 10, podcast da Cook, trazendo essas informações todas que você acompanhou com a gente. Voltamos com mais um outro episódio. Aguarde lá para abril, a gente tem muito mais novidade para vocês. A todos vocês, obrigado. Tchau, tchau.